capítulo de número 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. De todas as promessas que Jesus fez duas grandes promessas. A primeira grande promessa que Jesus fez, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é nos levar para o céu. Entenda isso. A primeira e maior e mais importante promessa que Jesus fez não é nos levar para o céu. Muitas vezes nós temos lutas e nós sempre sonhamos com o céu, desejamos e almejamos o céu. Isso é uma verdade. Quem é que não quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Creio que você também deseja ir para o céu. Todos nós queremos ir para o céu. E de fato, essa é uma promessa e uma garantia do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, para que você entenda, na direção do Espírito Santo de Deus, que a maior promessa que o Senhor Jesus nos fez, acima desta promessa, não é nos levar para o céu. De acordo com a palavra de Deus, a melhor promessa que Jesus faz é a de enviar para a humanidade o Espírito Santo. A maior promessa e melhor promessa que Jesus faz é de enviar para a humanidade o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, ali o derramamento do Espírito Santo foi a manifestação, a descida do Espírito Santo de maneira geral para capacitar os discípulos a anunciar o Evangelho, anunciar a mensagem de Jesus. O que nós precisamos, o que a nossa geração precisa é aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Estamos vivendo em uma geração em que as pessoas acham que o Espírito Santo é um arrepio. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um arrepio, ou muita gente acha que o Espírito Santo é só falar em línguas. Muita gente acha isso. E alguns aprenderam que o Espírito Santo, é só a terceira pessoa da Trindade. Mas eu quero dizer para você que, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele não é apenas a terceira pessoa da Trindade. E eu acho equivocado esse termo, terceira pessoa da Trindade, como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo ocupassem posições de superioridade referentes um ao outro, quando na verdade a Bíblia não nos mostra essa diferença de superioridade do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, do Pai para com o Espírito Santo. A Bíblia não nos mostra, mas pelo contrário, a Bíblia nos mostra uma igualdade, uma harmonia entre esses três, que na verdade são um único e verdadeiro Deus, que até então ainda não havia se revelado de maneira tão clara como se revelou na pessoa do seu Filho Jesus, e continuou se mostrando e continua se mostrando por meio dos atos e ações do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Ele é o próprio Deus. Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai para que Ele envie outro Consolador. Os discípulos, quando eles estavam passando por luta, por dificuldade, os apóstolos, quando eles estavam passando por momentos de aflições, quem que eles procuravam? Eles procuravam Jesus ali. Eles iam falar com Jesus. Quando Jesus ele diz assim: olha, eu vou ter que partir, eu vou ter que subir, os discípulos se entristecem. Eles imaginam: agora nós vamos ficar sozinhos aqui na terra. E agora o que é que nós vamos fazer? Só que Jesus lê a mente, os corações, porque Jesus ele conhece o meu e o seu coração mais do que qualquer outra pessoa. Ainda que você não diga nada para ninguém, ainda que você não fale nada para ninguém do que você está sentindo, o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente, Ele conhece o teu espírito, Ele conhece o teu ser, Ele conhece você. O Senhor Jesus lê a mente, o coração dos discípulos, e Ele encontra, quando Ele faz essa sondagem dentro dos discípulos, Ele encontra um sentimento de tristeza, um sentimento
de vitimismo, de abandono. Os discípulos começam a sentir o sentimento de abandono. Só que Jesus diz assim, então ele olha para os discípulos e diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar um outro Consolador. Às vezes uma mãe se esquece de um filho, um pai se esquece de um filho, mas Jesus jamais se esquece de um filho seu, jamais se esquece de uma filha dele, jamais. Esse termo outro, na língua grega, é igual, é semelhante, significa igual, significa semelhante. Esse termo outro significa igual, semelhante. Ele diz assim então no grego: eu não vos deixarei órfão, eu rogarei ao Pai e Ele enviará um igual a mim, um semelhante a mim. E esse é o Espírito Santo. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando ele vem, quando o Espírito Santo vem, o primeiro trabalho do Espírito Santo é nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, do nosso mau caráter, que muitas vezes precisa ser mudado. Na verdade, na maioria das vezes, o nosso caráter precisa ser mudado. Quando o Espírito Santo vem, ele começa a transformar nossas palavras, a nossa maneira de falar. A gente para de falar palavrão, a gente para de xingar as pessoas. Quando o Espírito Santo vem na vida da gente, a gente para de ficar revidando as pessoas, agredindo verbalmente. Quando o Espírito Santo vem, ele começa a converter a nossa língua. A gente deixa de ser fuxiqueiro, fofoqueira. Se você continua fuxicando, fofocando, falando mal de alguém, simplesmente significa que a sua língua ainda não se converteu. Você não se converteu, que o Espírito Santo ainda não converteu você. Se isso aconteceu, é porque ele ainda não encontrou em você essa legalidade, essa permissão. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz é isso. Aonde que eu posso encontrar isso? Então vamos lá, para não perder tempo. A palavra de Deus diz que quando Samuel encontrou o rei Saul, Samuel disse para o rei Saul: o Espírito de Deus se apoderará de ti, e tu serás um novo homem. O que eu entendo com isso? Que quando o Espírito Santo de Deus vem na minha vida, na nossa vida, ele começa a transformar a gente numa nova pessoa. É claro, ainda que a nossa carne velha, nojenta, porque eu chamo isso de carne nojenta, ainda que essa nossa carne ela seja tendenciosa ao pecado, a fazer as coisas erradas, se nós nos esforçarmos e dizer: Espírito Santo, me ajuda, eu não quero pecar, eu não quero pensar dessa maneira, eu não quero olhar essas coisas, eu não quero ter esses olhos maus, eu não quero ter palavras maus. Quando você diz isso, o Espírito Santo começa o processo de renovo em você, de transformação em você. Ele vai regenerando a tua alma, o teu espírito, e te transformando numa nova pessoa. Ele começa a te guiar à verdade. E o Espírito Santo, ele vem, e não somente ele nos causa uma transformação, ele realiza uma transformação, mas ele também é consolador. Ele nos consola. Ele nos consola. O Espírito Santo é o melhor amigo que o homem, o ser humano pode ter. E algumas pessoas, é uma frase que na verdade é um clichê, né? Alguém diz assim: o melhor amigo do homem é o animal, é o cachorro. Você já ouviu essa frase? Eu fico perguntando, como será que o Espírito Santo se sente ouvindo uma frase dessa? De que o melhor amigo do homem é o cachorro. Quer dizer que o Espírito Santo foi substituído por um cachorro? É para a gente refletir isso. É por isso que muitas vezes você fica aí cheio de angústias, fica toda angustiada, fica todo angustiado. É por isso que muitas vezes você está vivendo situações que você fica tão chato, tão chata, que você nem você mesmo se aguenta, nem você mesmo se entende. Sabe por quê?
Isso é só necessidade de você ter um relacionamento de amizade e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você fica procurando um e outro para desabafar no WhatsApp, nas redes sociais. E às vezes você desabafa com pessoas que no dia seguinte estão divulgando e espalhando a tua vida para todo mundo. E aí você chamou de amigo, aí você chamou de amiga. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é o melhor amigo que um homem e uma mulher pode ter. O Espírito Santo é o melhor amigo que um ser humano pode ter. Ele é muito mais do que um arrepio, ele é muito mais do que o vento, ele é muito mais do que um bom sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa tão real quanto essa pessoa que você está ouvindo falar com você agora e que você está vendo. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo nos reveste do poder e da capacidade do Senhor, da capacidade de Deus. E quando o Espírito Santo vem, como eu disse, quando o Espírito Santo vem, a sua vida pode estar um inferno, a sua vida, você pode estar vivendo uma vida miserável, mas quando o Espírito Santo vem, ele começa a transformar você. Não é que você é uma pessoa demente, não é que você não se importa com os problemas, mas é que o mundo pode estar caindo ao teu redor, mas o Espírito de Deus te faz sentir paz, e te faz sentir a certeza que no final tudo vai ficar bem, porque Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele é muito mais do que um simples sentimento. Ele é uma pessoa. É Ele quem está aqui na terra. É Ele quem está aqui na terra nos confortando, nos consolando, nos ajudando. Sabe, toda vez que você pensou em desistir, sabe aquele momento que você pensou em desistir, que você pensou em jogar tudo para o alto, que você pensou em abandonar tudo, e que lá de dentro veio uma força que te ajudou, que te motivou, que te levantou. Você sabe quem foi? Essa força foi o Espírito Santo de Deus, porque você mesmo não tinha mais força para continuar, mas Ele enxugou as tuas lágrimas, Ele te fortaleceu, e Ele bradou na tua alma que iria ficar tudo bem. Olha você aí, apesar de já ter sofrido, já ter sido humilhado, humilhada, você continua firme e forte. Por quê? Porque até agora você é obra do Espírito Santo, você está firme, de pé, está bem, porque o Espírito Santo é quem está fortalecendo você. E eu rogo neste momento, para que você que está me assistindo agora, nesta live, neste culto, eu rogo a Deus para que o Espírito Santo toque você do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, e que você seja estremecido e tocada, moldada num novo homem, numa nova mulher. É exatamente a oração que eu faço todos os dias. Meu Deus, muda o meu caráter, muda a minha personalidade, esse homem que eu sou. Meu Deus, eu sei que não te agrada, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. A gente não pode se conformar, a gente precisa olhar para Deus e dizer: Deus, me muda, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. E de fato, sozinho a gente não consegue, sozinho a gente vai fracassar. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e Ele, o Espírito Santo, é a maior promessa que Jesus fez. A vida da pessoa pode estar um inferno, mas quando o Espírito Santo vem, Ele transforma a pessoa por dentro, a vida dela num céu. E o Espírito Santo, além dele ser a maior promessa, Ele é o selo. O selo. No dia que você for levado dessa terra, o Espírito Santo também vai com você no arrebatamento da igreja, porque Ele é o selo da promessa. Que você fique com essa palavra, que essa palavra fique no seu coração. Eu rogo e oro em favor da sua vida.